Olá, esse é o canal de conteúdos em áudio do Afronte Jornalismo das Gentes. Olá pessoal, espero que estejam bem. Kleber Busato, CIMI Regional Sul, equipe Florianópolis. Nós estamos vivendo na nossa avaliação um momento especial assim, em relação à oportunidade que se abre aos povos indígenas nesse momento, no contexto político-jurídico nacional, em perspectivas de efetivação dos direitos dos povos indígenas. É um momento bem importante, precisa muita atenção, muito cuidado, muito discernimento e evidentemente, ações, iniciativas, né, enfim, proposições político-jurídicas intencionadas, estratégicas, para aproveitar esse momento que estamos vivendo. Falo especialmente de que no dia 27 de setembro, portanto, agora, sábado que passou, completaram-se 2 anos do julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário contra o marco temporal, ocasião em que o plenário do Supremo, por 9 votos a 2, declarou a inconstitucionalidade da lei, a inconstitucionalidade do marco temporal. O relator, como todos sabem, daquele processo, o recurso extraordinário 1.017.365, tema 1031, do Supremo Tribunal Federal, é o ministro Edson Fachin. Depois disso, todos acompanhamos, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.701, final de 2023, e o ministro Gilmar Mendes, por meio de uma estratégia postergatória, criou a mesa de negociação, que funcionou até junho deste ano, mantendo a vigência dessa lei, como uma verdadeira afronta à própria decisão do Supremo e à Constituição. E, enfim, essa lei até hoje continua vigente, embora inconstitucional, sendo necessário que o Supremo Tribunal Federal analise os pedidos que existem para que seja declarada a sua inconstitucionalidade. Pois bem, aí vem um segundo elemento importante do contexto dessa conjuntura, que é, no dia de hoje, à tarde, quem assume a presidência do Supremo Tribunal Federal é exatamente o ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário contra o marco temporal. É um período, portanto, importante. O ministro Fachin mantém a relatoria desse processo, há uma expectativa muito grande e da parte de todos para que o ministro rompa a inércia, a paralisia do Supremo Tribunal Federal e avance na perspectiva da declaração da inconstitucionalidade da Lei 14.701, chamando para finalizar o julgamento do recurso extraordinário, e aí analisar, nesse caso, os embargos de declaração, que ainda pendem de serem analisados pelo Supremo Tribunal Federal relativamente à decisão tomada em 27 de setembro de 2023 pelo plenário do Supremo. Então, esses embargos são previstos dentro do processo da questão do direito processual e precisam ser analisados. Para isso, precisa ser novamente pautado esse processo, esse recurso extraordinário do plenário do Supremo, para que esses embargos de declaração sejam analisados. Além disso, dentro do próprio recurso extraordinário, o povo Xoclen, que é parte nesse processo, por meio de seus advogados, apresentaram também um pedido para que a Lei 14.701 seja declarada inconstitucional nos termos da decisão tomada pelo próprio Supremo nesse recurso extraordinário. E, então, por óbvio que com a posse do ministro Fachin, considerando que
A pauta do Supremo, ela é definida fundamentalmente pelo presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. Existe, em nossa avaliação, né, uma chance maior, né, uma possibilidade maior de que esse julgamento retome e, ao analisar, portanto, os embargos de declaração e o pedido da declaração da inconstitucionalidade da Lei 14.701, isso de fato seja, né, efetivado em breve. Nesse contexto também, no próximo dia 5 de outubro, comemoramos os 37 anos, né, da Constituição Brasileira. É a Constituição Brasileira exatamente que referenda, né, enfim, o direito dos povos indígenas, particularmente o direito, né, às suas terras tradicionalmente ocupadas. Então, acho que estamos vivendo um momento positivo, um momento bom, para que, né, sejam aí retomadas essas questões e os direitos dos povos indígenas sejam reafirmados, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é evidente que não é suficiente o momento ser favorável. É fundamental, né, a incidência, a atuação, né, dar uma força, digamos assim, deixar o ministro Fachin seguro de que essa é a melhor decisão, de fato, a de pautar esse recurso extraordinário e declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.701, definir as demais questões que estão pendentes de análise nesse recurso extraordinário. Esclarecer as dúvidas, enfim, que foram, né, apresentadas por meio dos chamados desse recurso de embargos de declaração. Nesse sentido, é fundamental, né, que os povos estejam atentos, se movimentem, se mobilizem, manifestem, né, esse pedido, né, enfim, ao ministro Fachin, aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, né, para que, enfim, isso possa vir de fato a acontecer. Na minha avaliação, considero de grande importância todo o debate em torno da COP30, né, não desmereço a importância estratégica, né, da COP30, mas considero que não é suficiente apostar todas as fichas na mobilização em torno da COP30. Fundamental, nesse momento, nessa semana estratégica que estamos iniciando hoje, dia 29 de setembro, e nas próximas semanas, né, antes, inclusive, da COP30, né, uma movimentação, uma mobilização, né, permanente em torno dessas questões estratégicas que acabo de referir. Então, enfim, ficam essas questões para que, de fato, o movimento indígena, as organizações indígenas e todas as comunidades, lideranças, né, das comunidades, possam, enfim, com base nessas informações, considerando eventualmente essa análise que a gente faz, buscar aí os caminhos, né, de mobilização. Então, a gente sabe que hoje uma delegação de lideranças já se desloca para Brasília, né, considerando exatamente esse contexto, lideranças exatamente do povo Xoclen, do povo Caigangue, do povo Guarani, aqui da região sul do Brasil, né, nesse esforço, né, colegiado, coletivo, né, para que, de fato, haja enfim, avanços nessas pautas. A gente sabe que, se não aproveitarmos, de fato, essa janela de oportunidade que temos nessa semana, nas próximas semanas, né, no início do mandato do ministro Fachin, até o final deste ano, de 2025, para 2026 é um ano eleitoral, isso já ficaria bem mais difícil. Então, de fato, é necessário, é importante, é fundamental, né, que aproveitemos essa janela de oportunidades e que todos possamos nos envolver efetivamente, né, ao longo das próximas semanas, em atos simbólicos, né, enfim, muitas coisas podem ser feitas nas próprias terras indígenas, como, enfim, atos nas escolas, cartazes, né,
Enfim, eu acho que são questões aí que o próprio movimento indígena pode propor, organizar, e as comunidades, enfim, também autonomamente podem estar se mobilizando, buscando aí manifestar, né, a sua vontade, a sua intencionalidade para que, de fato, esse julgamento seja retomado, que a Lei 14.701 seja declarada inconstitucional e a partir disso a própria FUNAI, o Ministério da Justiça, a Casa Civil possam avançar com os procedimentos administrativos de regularização das terras indígenas sem esse empecilho pesado, grande, que é a vigência da Lei 14.701 e com ela o próprio marco temporal e outros mecanismos que inviabilizam muitas vezes, em muitos casos, a demarcação das terras. Então, é isso. Uma breve análise, embora já com 10 minutos aí do áudio, mas penso importante para que possamos dar seguimento à luta em defesa, né, dos direitos, dos projetos de vida e futuro dos povos originários do Brasil. E é isso, sigamos sempre atentos na luta e na esperança. Quanto maior a luta, maior a esperança. Acesse as nossas redes no Instagram, Facebook e YouTube digitando Afronte Jornalismo, tudo juntinho. E para conhecer o nosso site, escreva afrontejornalismo.com.br. Esse é um projeto de comunicação popular e independente. Você pode apoiar com o Pix que está disponível em nosso Facebook e compartilhando os nossos conteúdos.